E se houvesse uma perseguição contra os cristãos, estilo Oriente Médio, aqui no Brasil? Como a sua fé suportaria tudo isso? Você continuaria perseverando ou você seria mais um apostatado da fé? Você, por se considerar filho do Senhor, acha que não vai sofrer perseguição? É claro, né? Nós merecemos o melhor dessa terra. Eu nasci pra vencer e eu vou acreditar. Até porque nós não somos os donos do mundo, mas somos os filhos do dono. Afinal, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você não vai sofrer perseguição. Não chore se ainda o mundo não notou que você é raridade. Por mais que pareça engraçado, mas o problema de hoje é que a gente está vivendo num positivismo de fato irreal e antibíblico, onde nada pode acontecer com os filhos de Deus. Por isso que homens fracos são criados e gerados. Eles acreditam que nada pode dar errado. E quando algo realmente dá errado, eles se afastam, caem e simplesmente se afrouxam. Quando isso acontece, então, a falta de perseverança, a falta de crença de que Deus é o provedor de todas as coisas, mesmo nas situações mais difíceis, e a falta de perseverança na própria fé que Deus vai fazer tudo. O vídeo de hoje é sobre a perseguição. Fique ligado aí e se inscreva em nosso canal enquanto não começa o nosso vídeo e roda a vinheta. Como já falado, o vídeo de hoje é sobre perseguição. E temos que começar perseguindo o começo, não é verdade? A perseguição, talvez muitos não conheçam, mas ela é instituída por Deus. É uma maldição que Deus coloca na humanidade contra a cria de Satanás, toda a descendência de Satanás. E essa maldição ela é instaurada em Gênesis 3,15, após o pecado e a queda do homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como o texto aponta, é Deus quem coloca essa inimizade, essa perseguição entre as duas raças. Que raças são essas? São dois povos. O povo separado de Deus, os homens que são feitos à imagem e semelhança dele, e o povo que é separado dele pelo pecado, a cria de Satanás, a raça de víbora, todos aqueles que estão encerrados debaixo do pecado e são rebeldes a Deus. Um perseguirá o outro, e é Deus quem instaura essa perseguição. Essa informação, ela não é nítida nem dita nos dias de hoje. E é importante saber de onde partiu a perseguição. E se Deus colocou essa inimizade entre os filhos dele e os filhos da ira, se não há uma perseguição, você tem que analisar em qual povo você vive. Se você tem vivido apenas com o povo de Deus, então a perseguição ela é zero, ou você tem vivido apenas com o povo de Satanás, e essa perseguição também vai ser zero. Mas partindo do pressuposto que um sempre será inimigo do outro, não tem como haver comunhão, não tem como haver harmonia entre esses dois povos. Eles se perseguirão até a morte. Então a gente entende basicamente que para a perseguição existir, ela precisa de um perseguido e de um perseguidor. Ainda falando do começo, Gênesis vai falar sobre Caim e Abel. Abel, ele oferece a Deus, ele professa sua fé como uma oferta agradável que Deus recebe, enquanto isso Caim, que não faz a mesma coisa, não é bem recebido a sua oferta diante de Deus, ele persegue Abel e pratica o primeiro homicídio. Então a gente pode entender que essa é o primeiro relato bíblico a respeito de perseguição. E parte de Caim a perseverança da nação de Satanás. Os filhos de Caim que dão continuidade a essa raça de víboras, aos filhos da ira. Durante o Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento, vários personagens bíblicos foram perseguidos na história. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. José foi perseguido pelos seus irmãos. Moisés foi perseguido por Faraó ainda criança. Daniel foi perseguido pelo governo babilônico. Os profetas foram perseguidos por toda a história. Entre outras histórias, não só no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento também, que a gente poderia gastar vídeos aqui falando sobre elas. Por exemplo, Estevão foi perseguido e morto em Atos dos Apóstolos. Paulo, que é o pai da perseguição. Várias vezes foi livrado de morte. Os apóstolos, principalmente também, foram perseguidos duramente após a morte de Cristo. Pedro foi morto de ponta cabeça. E o próprio Cristo, né, gente? O nosso maior exemplo. Sim. Perseguido e morto até a morte de cruz. O próprio rei foi perseguido e morto. Se o próprio rei Jesus Cristo foi perseguido, por que será que os servos, os seus filhos, querem uma vida de autoproteção, segurança e outras coisas mais? Mas não fique desesperado. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um consolo em João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Sinta-se consolado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. E não vai ser diferente de você, cristão. É isso que ele tem nos deixado. Ele tem nos deixado cruz. Nós devemos tomar ela todos os dias e perseguir esse caminho de perseverança. É claro que quando a gente fala de perseguição, mediante a tanta guerra e tudo que tem acontecido, a nossa cabeça automaticamente ela vai para o Oriente Médio, e no contexto cristão a gente vai lembrar de todos esses missionários que estão no campo, Na e Síria. que estão na Síria, no Afeganistão, no Iraque, entre outros, e a gente vai sempre pensar nesse tipo de perseguição. Como se ela fosse algo distante, como se ela nunca fosse chegar a nós, entendeu? Como se ela não fosse algo da nossa realidade, que nós nunca vamos viver essa perseguição. Como se a perseguição ela fosse só física, né? Exatamente. Se a gente parar para pensar em questão da violência, sim, a coisa tá ficando é bem distante. Mas existem outros tipos de perseguições que já eram sofridas no Antigo Testamento, que foram sofridas no Novo Testamento, Sim. e que são sofridas agora. Então comece a prestar atenção, porque aqui no Brasil muita coisa já está rolando. A maior perseguição que nós sofremos aqui no Brasil seria a perseguição política. E a gente citou o exemplo de Estevão lá atrás. Você vai perceber que homens de outras regiões, que eram no sentido político, perseguiram Estevão, blasfemando contra ele, dando falso testemunho, subornando pessoas, para falarem dele no Sinédrio, para que de alguma maneira ele fosse preso e morto. Isso é uma perseguição política, e é o que nós vivemos aqui no Brasil, distante de toda essa perseguição física. A gente tem o exemplo de Jesus, quando dos fariseus eles começam a arrumar meios e eles começam a procurar com que Jesus ele se contradiga, ou de alguma forma ele vá contra a lei de Moisés, para poder colocá-lo numa situação de risco aonde ele possa ser julgado. E eles fizeram todo o possível Diversas vezes. até conseguir crucificá-lo. E isso acontece conosco também. Se pararmos para pensar que há uma perseguição política, os nossos posicionamentos e as nossas atitudes frente a esses posicionamentos que nós temos vai moldar sim uma perseguição para aquelas pessoas que têm um posicionamento totalmente contrário, muitas vezes liberal quanto àquilo que nós cremos. Dizem que a igreja hoje no Brasil tem reprimido certas sociedades ou classes sociais. O que é mentira, o que não é verdade. A igreja tem sido perseguida. A opinião da igreja não é respeitada. Quando a igreja se posiciona biblicamente contra alguns pecados ou decisões equivocadas que nós cremos e batemos firme que realmente não é a vontade de Deus, nós somos taxados como intolerantes, nós somos taxados como Fanáticos. retrógrados, fanáticos, Ontem chamaram a gente de obcecados, fundamentalistas. Chamaram a gente de fundamentalistas. fanáticos no Periscope, né? Enfim, Obrigado. isso é perseguição. A igreja tem sido perseguida. A igreja não tem sido a perseguidora. A igreja tem sido perseguida. Vamos dar um exemplo simples. A criança, ela vem de uma família cristã e ela não compactua com certas festas e feriados nacionais, como Carnaval, Festa junina. Festa junina, ou como o próprio Halloween, que agora tem sido introduzido no Brasil também. Quer dizer, já tem um tempo, mas que agora está tomando mais forma. E essa criança, ela vai a uma escola em que é necessário, ou seja, que faz parte da agenda da escola e tem alguma coisa a ver com exercícios ou com participação ou pontuação, em que ela tenha que participar dessas festas, mas ela que foi ensinada que não deve compactuar com essas coisas, ela não participa. Isso parece besta, parece que a gente está inventando coisas, mas não é verdade. A gente conhece crianças e pais que acabam sendo pressionados de certa forma, porque a criança ela não participou de uma determinada festa, ou ela não comprou determinada fantasia, ou ela não contribuiu financeiramente com toda uma organização, o que pode até valer ponto para ela na nota do final do bimestre, do semestre, seja lá do que for. A crise aí não é nem a criança não participar. A crise é ela ser confrontada porque ela não participou. Peraí, todo mundo tem que participar, isso é algo que a escola tá promovendo. Como assim o seu filho não vai participar? Como assim você, pai desnaturado, irresponsável? É melhor do que os outros? pra não Você poder acha que participar? você planeja melhor o futuro da sua criança do que nós, os professores, do que nós, a classe que está ensinando eles? E o que vem acontecendo muito é que com essa inversão de valores, o próprio Estado começa a dirigir o que nós, como igreja, temos que fazer e o que nós devemos aceitar. E por essa inversão de valores a gente acaba vendo o Estado regulando a igreja e regulando muitas vezes os próprios cristãos de praticarem muitas coisas e tornarem nós mesmos os perseguidores. Só que
tem sido o contrário. Ou seja, essa criança, uma vez que ela não participe, ela pode se sentir acuada e pressionada por não participar. Não é que ela seja melhor do que ninguém, apenas ela cresceu, ela aprendeu um princípio e ela deve livremente, afinal de contas, mesmo que a gente fale que o Estado é laico, mas ele não é laicista, mas existe uma democracia para que essa criança cresça e defenda esse princípio, e ela cresça com aquilo, ela não pode ser coagida de alguma forma, mas ela vai crescer com esse pensamento de eu não posso me recusar a vestir uma fantasia pro Halloween. Então como é que ela vai encarar o ensino médio, como ela vai encarar a faculdade? Eu não posso colocar os meus princípios à tona, sendo que ela tem uma liberdade de crença e de expressão que também, além de ser algo que deva ser defendido pelo que a gente aprende com a palavra de Deus, ser expresso também é garantido por lei. Essas ideologias que têm sido praticadas hoje, que têm vindo com uma onda tremenda, muito grande, essa onda tem sido tão grande que vem para destruir a família, vem para destruir as igrejas, as instituições religiosas, são antigas, o casamento, relacionamento, né? Tudo isso. Um exemplo disso é a cartilha de liberdade de gênero. Um grande problema e constatação que a gente deve tomar aqui é que será que isso que eles estão fazendo é realmente para ensinar as crianças ou é para atacar as instituições religiosas dos seus posicionamentos? Não é apenas uma incitação para que você pense sobre a sua identidade e lá. Não, tem muito a ver com a quebra de princípios e de uma tradição que é até cristã mesmo. O Brasil ele é tido como um país de sua máxima cristã, tradicional e tudo mais, e isso incomoda de certa forma, mas... Parece mais uma tentativa de forçar um padrão moral que ou uma melhor, determinada sociedade forçar tem. a quebra desse padrão moral que já existe há tanto tempo. Verdade. Que tá aí tentando quebrar totalmente os valores que é pregado pela palavra de Deus. E aí muitos cristãos vão falar, não, mas isso não é perseguição. Com certeza é perseguição, porque a partir do momento que algo que eles fazem que é totalmente intolerante àquilo que é até estabelecido pelo Estado, a laicidade, a liberdade religiosa, então, sim, eles estão perseguindo a igreja para que esse tipo de atitude, esse tipo de promulgação dessa cartilha faça com que atinja a igreja completamente e comece a tirar um vaso daqui, outro vaso dali. A ideia é quebrar a coluna. Isso foi um termo que saiu por muitos jornais, que foi divulgado. A ideia é quebrar uma coluna que tem essa característica de ser arcaica, tradicional, cheia de tabus e tudo mais. Então, vamos quebrar a família como a base, como o fundamento onde o ser humano ele pode ser desenvolvido. Não entrando nesse mérito da família, ou de pais separados, ou de mãe solteira, por N motivos. Mas é comprovado que é necessário que a base da família exista com um pai, com uma mãe, e a criança ela cresça nesse vínculo familiar, com essas duas personalidades, esses dois opostos que o ajudarão a ele crescer e desenvolver a sua própria identidade. Então, esse é só um exemplo de perseguição que a gente talvez está sofrendo hoje. E talvez a igreja talvez apareça muitas vezes alheia a isso, porque a gente sempre projeta essa questão para quem está lá no governo, para quem está lá no Senado, para a bancada evangélica, por exemplo, que tristemente nos representa atualmente. Mal representados. Mas para você comprovar que isso é uma forma de perseguição, antigamente pastores eram presos porque pregaram a verdade e falaram que pecado era pecado. Hoje em dia estão sendo presos João porque Batista falam que é pecado. foi perseguido até ter a sua cabeça decapitada, exatamente porque ele ia contra as práticas do rei e de sua família e tudo mais. Então isso não é novo. Até o próprio Paulo, né, em Atos, né, quando ele estava pregando numa cidade, ele chegou a ser apedrejado e dado como morto. E quando eles jogaram ele pra fora da cidade, ele ainda estava vivo pela graça de Deus. Exato. Ali. Exato. Mas se fosse ali pelo ato dos homens de ter apedrejado e pela palavra que Paulo pregou, ele foi inteiramente perseguido. Mas esse vídeo não é um vídeo pra gente ficar lamentando. Ou de alguma forma ficar aqui chorando, a gente vai perseguir. Ou só expondo Tadinho da igreja. Ou só expondo o problema, né? O fato é que a igreja, ela vai ser perseguida. Mas esse vídeo não é pra ficar lamentando qualquer tipo de perseguição. Não é pra ficar expondo as mazelas da igreja aqui. Esse vídeo é pra que nós entendamos o que é a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse tipo de perseguição e qual deve ser as nossas atitudes. Em 2 Timóteo, no capítulo 3:12 para ser exato,
vai dizer assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja ser discípulo de Cristo e você tem corrido a sua vida para isso, você tem perseguido no caminho da justiça para isso, a perseguição virá. O nosso Senhor, ele disse: nesse mundo nós teremos aflições, porém tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É fato que a igreja será perseguida. É fato que qualquer manifestação de piedade, de amor, de padrão moral, de graça, de caráter, expressado no mundo totalmente perverso e que jaz no maligno, vai ser perseguido. Vai ser tratado como algo errado, como algo na contramão. O mundo prega que não existe mais verdade, mas nós temos a verdade absoluta nas mãos. A revelação de Deus. O mundo prega que o homem, ele é bom e ele merece vencer, ele não merece sofrer, mas não. A palavra diz que quem quer seguir a Cristo precisa tomar a sua cruz e morrer. Morrer para si mesmo, morrer para sua autoproteção, morrer para sua auto-vanglória, morrer para tudo o que pertence a você de uma forma egoísta. E viver para Deus. Por uma segurança que provém só deste mundo, mas que ela não nos garante, ou que ela não nos coloca numa posição adequada em relação à eternidade. Sim. Para aplicar, a primeira coisa é que nós devemos ser perseverantes. Em Marcos 13:13 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, independente da situação e das coisas que acontecem na sua vida, das aflições, das perseguições que acontecem, você deve perseverar até o fim. Porque Jesus Cristo é Ele que garante a vida. E se é Ele que garante a vida, nós devemos perseverar até o fim por Ele e para Ele. Nós devemos viver nossa vida para Ele. Entendendo que devemos perseverar até o fim, a consumação, a volta de Cristo, devemos saber também que Deus cuida de tudo isso. Sim, Deus cuida. Deus sabe de todas as coisas. Nas perseguições, porque é Ele mesmo quem manda as perseguições. Por mais difícil que possa ser acreditar nisso, Ele sim manda a perseguição. E Ele cuida de tudo isso. Essa perseverança na fé, ela ocorre porque o grande médico, que é Deus, Ele faz o seu trabalho e sustenta o seu trabalho todos os dias. Então Deus cuida de tudo isso. Mesmo que não pareça, mesmo que as situações, os problemas eles venham e você fique aflito, Deus está cuidando de tudo isso. A palavra ela vai dizer que não há tentação tamanha sobre nós que a gente não possa suportar. Ao contrário, com ela vem uma graça que nos auxilia, que nos sustenta diante disso. Em 2 Timóteo 2,12 ele vai dizer que se perseverarmos com Cristo, certamente com Ele reinaremos. Ou seja, é um motivo a mais para a gente acreditar nessa promessa de que passar por tudo isso tem a sua recompensa. E para você que está até agora nos assistindo e pensando, esses caras estão falando um monte de bobagem, um monte de baboseira. A gente não tá aqui para ser perseguido. Quem disse? Quem disse isso para eles? Da onde eles estão tirando louco, essas né? coisas? Por que a gente vai ter que ser perseguido? Já Eu sou falou bom. de cartilha, de identidade. Esses caras já falaram de ideologia de gênero, já falaram de tudo. perseguição, De tudo, cartilha, uma não sei falsa do quê, perseguição um monte que a de gente coisa, nem né? enxerga, Tem um porque pernilongo, gente. eu tô aqui nessa terra pra vencer, pra comer do melhor, porque eu não posso ser tocado, eu sou ungido do Senhor. Afinal de contas, Entendeu? Jesus já levou tudo, né? Já levou tudo, eu tenho que viver o melhor. Bom, a palavra fala o seguinte, em Hebreus 11:36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados e cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens eram os homens de Deus, perseguidos, mortos, cerrados ao meio. E se você ainda acha o contrário, sinto lhe dizer, a Bíblia fala outra coisa. E se você perseverou até o fim e assistiu esse vídeo, parabéns, você vai ganhar a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso muito obrigado. Pedimos que você continue perseverando, dando aquele joinha, fazendo seu comentário, compartilhando e nos ajude a perseverar nesse canal que tem sido deverasmente gratificante fazer. Da hora. Isso. Eu oro para que você seja perseguido, para que você possa depender mais de Deus. Eu oro para que a perseguição realmente seja realidade na sua vida,
para que você se lance nas mãos desse Criador. E continue vendo os vídeos. Amém. Amém, da hora. Show de bola. É isso aí. Tá bom. Acabou?